Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia! Estamos chegando com mais um programa Paracatu Rural. Bom dia você, homem do campo, mulher do campo, da cidade, dos bairros, da periferia. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Isabela. Bom dia, Francis. Bom dia, Carlinha. Bom dia, ouvinte. Sempre um prazer começar o dia aqui trazendo para você as informações do agronegócio. É isso mesmo. Isabela, vamos começar falando sobre cotações? Vamos sim, Francis. O dólar comercial para compra fechou ontem a R$ 3,20. Isabela, em Unai, o algodão em pluma está a R$ 74,83 arroba e o algodão caroço tipo 6 em Uberlândia está a R$ 17,80 por arroba. Aqui em Paracatu, o café bica dura tipo 6 está a R$ 435 a saca. Já o café fino extra está a R$ 450. Isabela, o feijão carioca em Unai está a R$ 121,25 a saca. Em Buritis, o feijão cores R$ 138,84 a saca de 60 quilos. Já o milho seco em Buritis está a R$ 21,86 e em Patos de Minas a R$ 23 a saca de 60 quilos. A soja em Buritis, R$ 63,25. Em Unai, R$ 64 a saca 60 quilos. Francis, hoje eu acordei curiosa. Por que será que a gente ouve falar tão pouco do sorgo aqui na nossa região? Enquanto alguns sobrevivem do seu cultivo, outros simplesmente ignoram. Boa questão levantada. Ô Isabela, o sorgo foi introduzido no Brasil no início do século XX. Mas desde então nunca se firmou como uma cultura com características comerciais marcantes. Por ser identificado como substituto do milho em seus vários usos, o sorgo teve problema para ser identificado pelos produtores e consumidores como cultura comercial. Também por ser apresentado como rústico, com sua origem em regiões semiáridas e áridas, seria resistente à seca e foi introduzido no Nordeste como produto que salvaria a produção agropecuária daquela região. No entanto, o sorgo é um pouco mais resistente ao estresse hídrico do que o milho, mas não é resistente à seca, como se propagava, e depende de boas práticas culturais para atingir produtividades melhores. Assim, novamente, teve dificuldades para se tornar um produto comercial de porte naquela região. Conversamos com Carlos Henrique da Silva, técnico da Emater, e ele falou sobre a produção do sorgo aqui em Paracatu. Sim, no município de Paracatu a gente tem uma boa área já plantada com sorgo, tanto o sorgo granífero quanto o sorgo forrageiro. Aqui a área é grande, inclusive de larga utilização na pecuária, para silagem, né? Então o sorgo é uma cultura de origem africana, né? É uma gramínea da mesma família do milho, né? Cuja sua exigência de fertilidade de solo é um pouco menor e também é mais tolerante à questão de veranicos, etc. Né? Então aqui em Paracatu tem um grande área cultivada com sorgo para essas duas finalidades. E o sorgo também tem o sorgo sacarino, que em Paracatu a gente não tem produção de sorgo sacarino, mas ele é utilizado também na produção de etanol, a partir da cultura do sorgo. Então, assim, no nosso município, a área plantada é grande, principalmente grãos, né? E depois, em seguida, o cultivo para forrageiro, o sorgo forrageiro para silagem, para ser utilizado na parte da pecuária. Interessante é que Paracatu se destaca no cultivo de sorgo. Muitos agricultores preferem cultivá-lo no entre-safra, pois assim promovem a rotatividade de cultura e conseguem bons resultados finais. O Carlos falou sobre o grau de dificuldade do cultivo do sorgo.
Olha, ele, como toda cultura, deve ser feita análise de solo. Ele é menos exigente que o milho, mas ele tem suas exigências, né? Então, assim, ele deve ser feito em cima de uma recomendação técnica, baseada em análise de solo, feita a correção do solo com calcário, se necessário fazer a correção com gesso também, e fazer toda a adubação necessária para seu cultivo. Mas em comparação com o milho, ele é menos exigente. A produção de sorgo em grãos tem 2 destinos primários. A primeira opção de consumo é interna ao estabelecimento rural, sendo direcionada ao consumo animal em composição de sistemas de produção integrados. A segunda destinação é a oferta do produto no mercado consumidor, sendo direcionado para a fabricação de ração e industrialização. Por fim, o Carlos falou sobre a rentabilidade do cultivo do sorgo e sobre ele ser uma boa opção para a rotatividade de cultivo. A rentabilidade dele é boa, já visto seu custo de produção ser um pouco menor em comparação com o milho, né? E ele, no caso do sorgo forrageiro, ele ainda tem uma vantagem, que é a rebrota, né? Ele, depois do primeiro corte, ele rebrota e pode ser feito um segundo corte para silagem, para fornecimento aos animais. Sim, principalmente com rotação com leguminosas, porque o sorgo, ele é uma gramínea, né? E a rotação de culturas, ela deve ser feita intercalada, né, com culturas diferentes, leguminosa, gramínea, né? Então o sorgo pode ser sim utilizado para essa prática de rotação de cultura, vindo depois, no caso da soja, do feijão. Paracatu etc. Rural. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação. Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima. 3671-2848. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Paracatu Rural. Isabela, um ouvinte assíduo da região do Jambeiro entrou em contato com a nossa redação com uma pergunta muito interessante. Como plantar bananeira com eficiência? Nós procuramos saber mais informações sobre o cultivo dessa fruta, que chama a atenção por todos os seus nutrientes, bem como na facilidade da sua produção. E essa foi uma pergunta muito interessante, Francis, ainda mais observando a questão de que, mesmo sendo simples, a fruta agrada a maioria dos paladares. Mas indo direto à pergunta do nosso ouvinte, a temperatura ideal para a bananeira está entre 20 e 24 graus Celsius, sendo aceitável a faixa de 15 a 35 graus. Temperaturas acima de 35 graus, especialmente abaixo de 12, provocam a paralisação do seu desenvolvimento e danos aos frutos. A banana nanica, é o mais sensível ao frio e a maçã a variedade mais resistente. O plantio deve ser feito à tarde, de preferência 1 a 2 semanas após o preparo da cova. A muda é retirada da bandeja e é plantada cobrindo ligeiramente o torrão, firmando bem a muda, a terra ali ao redor e depois irrigando bem a cova onde foi plantada essa bananeira. É importante regar nos primeiros dias após o plantio para assegurar o pegamento da planta. A banana ouro é pouco tolerante à falta de água, já a nanica e o nanicão, medianamente tolerantes. As outras resistem mais a períodos de seca. Umidade relativa alta, acima de 80%, favorece o desenvolvimento das plantas. Entretanto, em áreas mais úmidas, há maior incidência de doenças nas folhas e frutos.
Pois é, Isabela. Antes de sair cultivando banana, é importante saber que se deve plantar somente mudas livres de broca e nematóides. Aos 30 dias após o plantio, deve-se aplicar nematicida sistêmico rente à muda e antes de fechar a cova, repetindo o tratamento após 6 meses. Em mudas obtidas por biotecnologia e em áreas livres de nematóide, não precisa fazer aí esse tratamento no plantio. No bananal, em produção, tem que se aplicar o nematicida logo após a colheita dentro da planta-mãe. Após 6 meses, deve-se repetir o tratamento dividindo a dose entre as mudas da planta. Com essas dicas, eu espero que a gente tenha esclarecido os pontos mais importantes para a plantação da bananeira. Vamos agora a mais um intervalo comercial e já voltamos com mais informações. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 9951 7671 ou 3408 7671. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é Terça Louca Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo o supermercado para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Terça Louca Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas. Paracatu Rural. Tradicionalmente utilizada na produção de feno para alimentação de cavalos, a alfafa tem despertado a atenção dos produtores da região interessados em diminuir o custo de produção e aumentar a produtividade do rebanho leiteiro. Outra vantagem é que a forragem perene garante alimento de qualidade o ano inteiro. Bem manejado, um plantio pode durar 5 anos ou mais. A forrageira também pode ser utilizada na forma de feno ou ser cortada e fornecida aos animais no coxo. Além disso, Francis, a alfafa é uma espécie versátil quanto às possibilidades de utilização, podendo ser fenada, ensilada e pastada, sendo que a utilização da alfafa sob pastejo ou corte deve seguir os princípios fisiológicos da espécie. Ela é muito utilizada na alimentação de equinos e sabe o que é melhor? Ela dá certo. É o caso do Ademir Ronda, produtor de alfafa aqui na região do Entre Ribeiros. A gente falou com ele e ele explicou como ele cultiva a alfafa aqui no Cerrado. Na verdade, a alfafa no Brasil não é muito divulgada, né? E principalmente aqui na região noroeste de Minas, porque ela é uma cultura cultivada mais no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ela é uma cultura que é conhecida no exterior como a rainha das forrageiras, né? E para a gente ter um parâmetro, o que é uma cultura da alfafa no mundo, nos Estados Unidos eles cultivam 10 milhões de hectares de alfafa. O que seria 10 milhões de hectares? Seria a área que o Brasil cultiva de milho. Então, por aí você vê a importância da alfafa que tem nos Estados Unidos, onde a maioria dessa alfafa, eles tratam assim de animais para produção de leite e mesmo para bovino de corte. E no Brasil não é muito divulgada por falta de pesquisa, por falta de trabalho. Então, por isso que são poucos técnicos têm conhecimento dessa cultura. A princípio seria isso daí. O mercado, ainda no Brasil, o mercado de alfafa tem sido mais para o pessoal de criação de cavalo, pouco divulgado para o pessoal do gado de leite. É o contrário da Argentina e dos Estados Unidos, que a maior parte dessa alfafa é destinada na alimentação do gado de leite, né?
Isabela, a gente não pode esquecer que a alfafa é uma planta adaptada a climas temperados e frios. É altamente exigente em diversos aspectos, razão pela qual o seu plantio é limitado a algumas regiões do Brasil. Mas existem alguns agricultores aqui mesmo em Paracatu que se opõem a acreditar que a alfafa deve ser cultivada apenas em climas frios e se atrevem a plantá-la em solos paracatuenses. O Ademir também falou sobre isso. Vamos escutar. Boa pergunta. Realmente, a alfafa ela gosta de um clima mais frio, de um clima mais ameno. Realmente, aqui na nossa região, que é uma região mais de uma temperatura mais elevada, ela não tem assim uma produtividade muito boa. Mas nós estamos aqui na região cultivando ela porque ela é uma leguminosa e nós somos produtores de feno, de tifto, e eu preciso muito da alfafa para fazer uma rotação juntamente com o tifto, porque o tifto é uma gramínea e a alfafa é uma leguminosa, né? E ela, por ser leguminosa, ela fixa muito nitrogênio, que vem favorecer posteriormente a produção de feno do tifto. E por fim, o Ademir falou sobre como é feito o processo de transformação da alfafa em feno. Escuta só. Normalmente, para a produção de fenos, a primeira operação que nós fazemos é a operação de corte, e depois eu tenho o equipamento que ele vai remover essa alfafa para ela acelerar a desidratação dela, que seria a secagem dela. Depois a próxima operação seria uma operação de enleiramento e posteriormente nós vamos fazer o enfardamento para poder facilitar a comercialização e o transporte e armazenamento da alfafa. Ei, Isabela, o Paracatu Rural de hoje terminou. Mas amanhã a gente está de volta, logo depois do Brasil Sertanejo do José Fernandes, às 7h45. Pois é, e se o ouvinte quiser participar com dúvidas e sugestões, é super fácil, não é? É sim. Você usa o WhatsApp? Então manda para 91810123. Se você tem o e-mail, mande a sua sugestão, a sua pergunta para o e-mail contato@paracaturural.com.br. A gente tem também o nosso portal paracaturural.com.br e a nossa página no Facebook, facebook.com/paracaturural. Isabela, no nosso Facebook, quem perdeu um pedacinho dos nossos programas ou quem quer ouvir novamente, pode ir lá, que a gravação ao vivo desse programa de hoje, inclusive, a pessoa vai poder acompanhar na nossa página do Facebook. Com certeza. E tivemos a direção-geral de Humberto Neiva. Operações Carla Simone. Direção de jornalismo Tite Francis de Oliveira. Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela sua atenção e até amanhã. Bom dia, Francis. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Carlinha. Bom dia a você. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe. Até amanhã. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.